É isso, o Rash falou bem, tem que ser bem feito, porque senão meu Windows fica travando toda hora. É exatamente isso. Só que quando o seu Windows trava, você fica irritado. Quando trava o Windows na usina de energia, você fica sem eletricidade. Né? Então tem impactos diferentes. Então nós vamos falar da importância do software. A gente tem que entender como isso impacta o mundo todo. E, na verdade, eu tenho certeza que a gente se tornou um profissional essencial para o mundo continuar andando. Você podia dizer há algum tempo atrás, a gente precisava dos mecânicos para as máquinas funcionarem. Né? Agora a gente precisa de programador, né? De engenheiro de software, de testador, de todas essas coisas. Então a gente vai ter uma apresentação agora mais rápida, de uns 25 minutos, eu acho, né? E também expositiva ainda, e vocês novamente podem interromper, fazer perguntas quando quiser. A gente vai olhar um pouco da importância, né, e falar de exemplos que talvez vocês não percebam, mas talvez vocês percebam e as outras pessoas não, né, e uma rápida revisão. Então, qual a importância do software? Basicamente, o que aconteceu é que hoje o software move o mundo. Exatamente assim. O mundo só anda se você tiver programas de computador. O mundo precisava só andar se só tivesse programas de computador? Não. A gente viveu durante 1900 sei lá, 90 anos pós-Cristo, né, ou 5.000 anos, sei lá, sem programas de computador, e poderia ter um mundo todo mecânico agora. Né? Só que é muito mais fácil fazer isso com software. Então, todo mundo se direcionou a trabalhar com software. Né? Se vocês olharem essa fotografia era da sala de simulação, tá? Mas era igual à sala de controle da usina de energia de Angra. Então, a usina de Angra, né, ela era toda mecânica, eletromecânica. Né? Então, vocês podem ver atrás todos os controles originais da usina, tá? Que até hoje funcionam, porque o equipamento é bem antigo. Né? E na frente vocês veem a monitoração, toda digital. Não sei se é possível controle digital, né, mas talvez seja, não sei. Mas vê todo o sistema novo ali em 3 telas, né, de computador. Né? Isso eu sei, por exemplo, que lá quando abriram a usina eram computadores talvez dedicados, talvez PDP-11, que era um computador muito usado na época. Depois esse software foi migrado para VAX e agora foi migrado para PC. Então é capaz de rodar num Linux, ou num BSD, ou num Windows. Né? Só que para esse software rodar, ele passa por talvez centenas de certificações, né? Internas e externas, para você confiar que ele está medindo bem o que tem que medir lá na usina atômica. Não quer dizer que essas peças aí, né, sejam perfeitas também não, tá, gente? Essas peças dão defeito e medem coisas erradas, e quando você manda ligar, não liga, sofrem manutenção também. Né? Então, o mundo todo, por causa da facilidade das coisas funcionarem, né, passou a trabalhar com software. Nas fábricas, né, nós temos, inclusive, toda uma linha que vocês quase não vão ficar conhecendo de programação de máquinas. Acho que vocês nunca vão ver isso no curso. Né? O curso de engenharia de controle e automação vê isso, de programação de máquinas, né, que tem toda uma linguagem própria, controladores próprios e coisas desse tipo. Né? Aparelhos domésticos. Né? Agora você liga um forno de micro-ondas, ele dá boot, né? Ele tem um software rodando ali, uma placa eletrônica. Né? Os automóveis têm mais de 40 chips. A Volkswagen acabou de fechar a fábrica por uns dias, deu férias para todos os funcionários, porque ainda estava faltando chip para montar os carros. Né? Toda a área de informação e conhecimento, que foi a primeira a mudar, né? A telefonia era toda mecânica. Né? Vocês, não sei se alguns de vocês não viram, mas talvez tenham visto, pelo menos em filme, né, que você discava, né, tinha um disco no telefone. Esse disco fazia rodar um relé, uma máquina mecânica lá que encaixava, né, eletricamente, né, o 1. Então aquele 1 rodava uma maquininha, quando você digitava 1,
ele mandava sinal para a central, que rodava uma maquininha, fazia clec, 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 e botava uma peça elétrica na posição do 1. E aquilo fazia o seu circuito, né? Hoje a gente, a telefonia toda digital, ela basicamente roda sobre protocolos TCP/IP ou protocolos similares ao TCP/IP, né? E a gente basicamente trabalha o dia todo, né, com o celular, com os smartphones, né? Então, imagina, de repente, nenhum smartphone funcionar, né? Um monte de coisa ia parar de funcionar, né? E toda economia, na verdade, passou a ser baseada em informação, né? Você precisa de informação para poder controlar, para saber quem está no voo, para saber quanto custa aquele pedaço de carne, né? Está programado lá na balança, né? Está programado lá no caixa. Imagina você ter que, não, quanto é essa carne? Não, eu vou ter que pegar um livro que foi impresso, que foi escrito à mão, né? Porque não vai ter software para imprimir. Então, a gente complicou o mundo de uma certa maneira, mas simplificou. A gente escondeu a complicação, mas simplificou, né? Então, a informação é processada em computadores, né? E todas as economias do mundo, né? Dinheiro agora é virtual, né? Não é só o Bitcoin que é virtual. Todo o dinheiro é virtual. Está lá nos bancos centrais, no banco, né? Eles têm um negócio lá que é a nota, que eles não mexem muito, mas mesmo assim, né, se vocês fizerem algum curso de introdução à economia, vocês vão saber que dinheiro 1 é o dinheiro impresso, mas quando as pessoas dão empréstimo, então o banco pega R$ 100 seu e empresta 60. Né? Então os R$ 100 seu viram 160. Né? E isso aí, então tem um dinheiro virtual ali, porque no banco só tem 100 notas de R$ 1 que você botou lá. Né? Mas na economia você tem 100 e quem pegou emprestado acha que tem 60. Né? Sistemas são controlados por software, o custo de software domina o custo dos sistemas, que foi, de certa maneira, em certo momento, uma surpresa, que o pessoal falava, vamos fazer um hardware complicado e caro, né, que eu gasto a energia de uma cidade, e o software é barato. Quando o hardware barateou, o software ficou caro. Né? E custa muitas vezes mais manter o software funcionando do que o desenvolvimento. Né? Eu já trabalhei com software com 30 anos de vida, né? Com 15 anos de vida. Então, demorou um ano para fazer, mas demorou, na verdade, mais 14 fazendo e refazendo ele. Então, o custo é muito grande. E vocês podem imaginar que não é fácil, por exemplo, aqui tem um terminal Bloomberg, né, que pega informações de vários lugares, né, depois centraliza e depois coloca em uma tela em várias posições e você pode controlar, né, ou embaixo aqui um painel de aeroporto também controlado por software, né, apesar de ele ser muito físico, ele é controlado por software, tem que saber onde está em que estado está cada voo, né, e coisas assim. Antigamente você estava andando no aeroporto, você ouvia, né? Tec, 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 eram esses painéis se atualizando, porque eles eram mecânicos, porque era mais barato fazer um painel grande mecânico. Hoje em dia você tem painéis grandes ou televisões grandes digitais. Então, o software, as empresas operam e tem que fazer gestão desse software, né? Usam o software para operação, para gestão da empresa, para comunicação dessa empresa. E as pessoas também fazem isso, só que elas usam também para diversão, né, para apoiar atividades, né, e coisas do gênero. Tá? Então, olha só o tamanho do mercado. Né? A indústria de software mundial, em 2017, era de 430 bilhões de dólares. E a indústria de TI era de 3,74 trilhões de dólares, isso por ano. Né? E agora, em maio, eu fui ver que eram as maiores empresas de mercado. Né? Então, das 6 maiores empresas, 5 são de software. É a Apple, né, que ganha dinheiro com software e hardware, mas basicamente o negócio dela é o software para o hardware. Né? A Microsoft, que tem pouco dinheiro aí no hardware, né? A Amazon, que apesar de ter uma quantidade de hardware enorme, ganha dinheiro com software. A Alphabet, que é a Google, né? O novo nome da holding da Google, e a Facebook. Né? E sendo que a Apple, a Microsoft e a Amazon valem mais de $1 trilhão em valor de mercado. Né? E aí algumas coisas que você pode encontrar. Né? Por exemplo, toda a comunicação do mundo, hoje em dia, é feita por comunicação por pacotes. Comunicação por circuito
você pode fazer até com hardware, né? Pacotes não. Então, o que está dominando, por exemplo, agora a política mundial? Né? A escolha do modelo de 5G dos países do Ocidente. Porque a Coreia do Sul já tem 5G há 200 anos. Né? A China, então, tem lá os roteadores, os equipamentos, né? E os Estados Unidos vê como risco estratégico colocar um monte de roteadores, botar toda a infraestrutura de computação, de comunicação, né, que inclui a comunicação dos computadores, né, dentro do controle assim da China. Né? Sim, o Mauro fez um comentário bem legal. Já vi falarem que somos ciborgues por essa dependência atual com a máquina. Né? Bom, muitos de nós somos, né? Eu, por exemplo, tenho uma argola dentro do coração, uma argola de plástico, que é uma tecnologia que me torna um ciborgue. Né? E a gente vai cada vez mais se ciborguear. Mas a gente, na verdade, está se tornando, né, um personagem de ficção científica, a gente não percebe. Né? Até hoje a gente vê Star Trek, né, como ficção científica, mas a gente tem um objetinho aqui que é mais complicado do que o pessoal pensou lá na Jornada das Estrelas. Né? E aqui você vê a quantidade de informação que passa entre os principais nós de comunicação que nós temos. Tudo isso é gerenciado por software. A gente usa o tempo todo criptografia. Então, eu estou na internet, você basicamente vai estar num site com criptografia hoje em dia. Né? E se você fizer uma compra, com certeza você vai estar com um site de criptografia, que usa criptografia. Que até 1990 era uma arma, os Estados Unidos nem podia vender. Tá? E na França era proibido usar. Ok? E hoje em dia a economia toda, porque toda a transação financeira depende no cartão, no cartão de crédito, no cartão de débito, na internet, compra e venda, e nos bitcoins, tudo isso depende de criptografia. Então essa arma que a criptografia era, né, virou um fator que garante que a economia funcione. Né? E uma falha dessa tecnologia pode bagunçar, né? Você pode começar a gerar dinheiro. Então, se alguém, por exemplo, quebrar todos os algoritmos usados por bancos e outras instituições financeiras, né, pode, quem sabe, começar a criar dinheiro para si, né, e ficar rico sozinho. Então, se a gente parar para pensar, caramba, se não existisse software no mundo, o que ia acontecer? Né? É uma coisa aterradora. Né? Porque, olha só, primeiro você ia ficar sem luz. Aí tem uma retroalimentação aí que é muito doida, que você só tem computação se você tem luz, mas você só tem luz se tem computação. Porque precisa ligar lá o computador que controla a usina hidrelétrica. Né? Se não tem luz, você não tem combustível, não tem telefone e não tem água. Aí você não tem comida, né? E aí você, né, não tem transporte e você pode pode gritar aí à vontade. Então nós ficamos com uma economia, com um mundo, né, altamente imbricado em si mesmo, né? Altamente ligado a si mesmo. E o software que faz é o óleo, né, que faz todo esse mecanismo funcionar. Tá? Então a gente tem uma economia baseada em informação, dependente das tecnologias de informação, e o que faz isso funcionar é o software. A gente não tem mais nada na prática que funcione só com hardware. Né? Então todas as cadeias de produção são dependentes de software, né? E ele permitiu também transformar a indústria de hardware. E a gente tem agora os hardwares virtuais. Né? Não sei se algum de vocês roda em casa, né? Mas a gente roda muitas vezes. Na verdade, nossos softwares, como a gente tem sistema operacional, várias coisas assim, né? São hardware virtuais.
Então, a gente tem algumas informações que vieram daqui. E esse vídeo é Creative Commons, atribuição não comercial e sem derivações. Ok, então vamos parar a gravação.